Irmãos, abramos a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, de 14 a 22. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Não creio que o livro de Apocalipse seja muito lido. Para mim, ele é de uma preciosidade enorme. Mas eu penso que estas cartas são muito lidas. Já ouvimos várias mensagens, já pregamos, já vimos vários estudos a respeito. Há aqueles que separam estas cartas em épocas e chegam, neste caso, a dizer que a carta à igreja em Laodiceia era uma cidade ali da Ásia Menor, província romana na época. Eles dizem, pelo teor da carta, que ela mostra a igreja da atualidade. Muitos pensam assim, que esta última carta está refletindo a igreja da nossa época, os cristãos da nossa época. Meus irmãos, Laodiceia era uma das maiores cidades da época, considerada uma metrópole. E nos conta a história que lá havia indústria de tecido, havia faculdade de medicina, havia um colírio famosíssimo que era usado em grande parte do mundo. Então era uma cidade de destaque. Não faz muito tempo, eles, em escavações arqueológicas, eles encontraram lugares que foram grandes teatros de Laodiceia, lugares de diversões. Agora, meus irmãos, Paulo, ele tinha na sua época uma preocupação com o povo de Laodiceia. Os irmãos estão lembrados? Não precisam abrir, não, mas nós temos, eu não vou citar nem a referência para não procurar. Paulo disse assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram a face.
Isso quando ele escreveu aos Colossenses. Ele falou que vinha mantendo uma luta muito grande pelos colossenses, as pessoas lá de Colossos, e pelos laodicenses, as pessoas de Laodiceia. Então ele tinha uma preocupação com este povo. Agora, mais tarde, na vida de João, o apóstolo, ele recebe esta revelação apocalíptica, e nesta revelação nós temos esta carta. Meus irmãos, as outras 6 cartas do Apocalipse, nós encontramos várias expressões e até elogios, mas nesta de Laodiceia não tem elogio nenhum. Os irmãos poderão ler depois com mais calma, não fala de nada de bom daquela igreja, daquele povo, daqueles cristãos. E quando ele diz aí que eles diziam, os cristãos de Laodiceia diziam, versículo 17, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, agora vem a palavra de Jesus, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então eu dou como tema para esta muito breve mensagem, crentes que ignoram a sua própria situação espiritual. Vamos ver se a gente grava pelo menos o tema. Crentes que ignoram a sua própria situação espiritual. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque eles disseram, né, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Aí Jesus vem falando, você é um infeliz, você é um miserável, é um pobre, é um cego, é um nu. Estão vendo? Eles tinham um conceito deles, e Jesus tinha outra visão a respeito deles. Carlos Wesley entregou aquela meditação hoje pela manhã, e focando o que é que nós esperamos deste ano de 2016. Eu creio que a gente poderia incluir o assunto de hoje cedo com este assunto de agora. Cristãos, crentes que ignoram a sua própria situação espiritual. Eu não sei o que cada um está pensando de si próprio. Se está pensando que está bem, se está pensando que, se Deus me abençoar na vida cristã, como Ele me abençoou em 2015, já está muito bom. Não sei se tem alguém que tem esse pensamento. Meus irmãos, a primeira coisa que mexe muito comigo aqui, neste texto, vejam os versículos, o versículo 16. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tem uma tradução antiga que diz assim, vomitar-te-ei. Não é uma tradução fiel ao original. Eles não traduziram muito bem, vomitar-te-ei. Esta tradução, ela procurou ser fiel quando ela disse, estou a ponto. Ele não está dizendo que vai vomitar. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu extraio disso aqui, este primeiro ponto. Crentes que provocam náuseas em Jesus. É forte a expressão, não é? Crente que provocam náuseas em Jesus. Ele está dizendo que eles não eram nem quentes e nem frios, eles eram mornos. Eu estava lendo
como vem dos médicos a orientação. Se alguma coisa estiver fazendo mal para o seu estômago, beba um pouco de água morna. Aí ela faz vomitar. A água morna provoca, aí tira aquilo que está causando dificuldades. Eles não eram crentes e nem frios, eles eram mornos. E a mornidão deles estava mexendo com o Espírito de Jesus. É por isso que ele fala: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus irmãos, Reverendo Edinaldo, eu fico impressionado com o que a Bíblia nos fala. Quantas vezes, por certo, já causei náuseas em Jesus. Cada um pense de si aí. Eu estou dando testemunho de mim. Por certo, ele muitas vezes tenha conversado com o Pai, tenha conversado com o Espírito Santo. Não sei se conversa com anjos a este respeito, mas eles, a Trindade, conversando entre si. É provável que Jesus já tenha dito: o meu redimido João Wesley, ele me provoca náuseas. Comportamento dele, atitude dele me provoca náuseas. Agora, o que me enche a alma é quando eu leio aqui: estou a ponto de vomitar-te. Mas ele não vomita. Ele não me vomita dele. Ele não me exclui dele. Ele não me joga para fora. É o que nós já ouvimos de alguns servos de Deus. Ele não desiste de mim. Ele não desiste de mim. Por mais que eu seja nauseante a Jesus, ele não desiste de mim. Mas como é que o senhor sabe disso? Eu sei. A Bíblia diz assim: quem ouve, olhem bem, palavra de Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É porque eu já passei da morte para a vida. É por isso que ele não me vomita. Tem trabalhos por aí, tem igrejas por aí, que pregam que Jesus desiste, e a pessoa perde a salvação e estaca zero. Não tem mais vida eterna. Mas não é assim que aprendemos na Bíblia. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em outro texto, o Senhor Jesus Cristo diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então não existe pecado que me tire das mãos de Jesus. Não existe. Qualquer pecado, qualquer frieza na vida espiritual, qualquer mornidão, qualquer indisposição que eu venha a causar ao meu Redentor, o prejuízo reverterá para mim. Todo prejuízo. Eu só não vou perder a vida eterna, mas vou perder muitas coisas. A perda será muito grande dentro de tudo isto. E Paulo vem dizer na carta a Timóteo: se somos infiéis, olhem bem, nauseantes a Jesus, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então é por isso que eu estou dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele pode sentir forte indisposição, mas não vai me excluir dele, porque ele prometeu. O que ele fez é para a eternidade. Observem bem o que está aí no versículo 14. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém,
Já começa dizendo o amém. O que quer dizer amém? Assim seja. Estas coisas diz aquele que fala e está falado. Estas coisas diz aquele que não volta atrás com a sua palavra. Não é isso, Reverendo Edinaldo? Diz o amém. Então ele vai falar sobre essas coisas desagradáveis, mas ele já adiantou no início da carta. Estas coisas diz o amém. O amém. Eu vou ler uma passagem que eu até marquei aqui. Eu às vezes evito citar, só para não ficar folheando aí. Mas depois, se alguém me perguntar, eu falo. Olhem bem o que nós temos aqui no Velho Testamento. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Pronto, eu já tenho aqui toda a resposta. Ele só não vai nos vomitar. Estamos provocando isso nele, mas não acontecerá devido ao que ele falou, ao que ele afirmou. Ele empenhou a sua palavra, custe o que custar. Ele levará os eleitos, os redimidos, os regenerados para o céu. Esta é a primeira coisa que eu tenho aqui. A mornidão na vida cristã é algo que está acontecendo com frequência. Cristãos que não levam mais a sério a sua vida. Mas a segunda coisa, meus prezados irmãos, a maior e mais grave ignorância. Eu vou repetir o versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha que ignorância. Eu achar que estou bem e não estou. O meu irmão, a minha irmã, fazendo uma avaliação, uma autoavaliação, vai chegar a uma conclusão errada. Isso é triste demais. Eu peco, mas tem gente que peca mais do que eu. Não fale assim, por favor. Paulo não falava assim? Eu sou o principal dos pecadores, era isso que ele dizia. Ele não falava assim, eu peco, mas o Pedro deu mais vexame do que eu. Não, ele não ficava fazendo comparações. Ele concluiu a sua vida dizendo, eu sou o principal dos pecadores. É muito perigoso a pessoa se auto-enganar. Esses cristãos aqui de Laodiceia, estava acontecendo isso com eles. Eles não estavam com um conhecimento real da sua própria vida, da sua condição. Meus irmãos, que coisa triste a pessoa ser infeliz e não reconhecer. Normalmente, quando a pessoa me pergunta a respeito da minha vida, como é que o senhor está, pastor? Eu normalmente respondo assim, eu estou bem, mas precisando melhorar. Precisando melhorar. Reverendo Edinaldo, tem aqueles que falam assim, eu estou bem, se melhorar, estraga. Eu estou bem, precisando melhorar. Estou numa busca constante. Eu sou um contínuo insatisfeito quanto à minha vida espiritual, quanto à minha vida com Deus. Eu sou um permanente insatisfeito e inconformado quanto à minha vida espiritual. Vida diária não, vida financeira, vida à saúde, não, isso de jeito nenhum. Eu louvo a Deus pelo que Ele me dá. Mas a vida espiritual, eu nunca estou satisfeito com ela. É isso que me faz buscar. O dia que se chegar alguém a ficar satisfeito, não vai buscar mais. A maior e mais grave ignorância. A cidade vivia no meio de um excelente comércio. Lá fabricava-se tecidos. No entanto, eles estavam nus. É a linguagem que o Senhor Jesus Cristo usa. Lá fabricava-se colírio para os olhos. No entanto, eles não estavam enxergando.
espiritualmente. A pobreza era tão acentuada que o Senhor Jesus Cristo os classificou de miseráveis. A expressão é fortíssima, miseráveis. Nós estamos vivendo uma época de cristianismo miserável. Espero que não me entendam mal. Por culpa nossa, nada de Jesus, não. É por culpa nossa. Gandhi, lá na Índia, ele chegou a dizer: vocês cristãos desgraçam com este Cristo que vocês pregam. Vocês desgraçam com este Cristo que vocês pregam. Pessoa viver uma vida miserável e achar que está bem, que não precisa de coisa alguma. Me impressiona, Reverendo Edinaldo, isso, seu testemunho aqui, lá dos coreanos, de oração. Oração. E para terminar, meus irmãos, eu termino com esta palavra: algo que só o próprio crente pode fazer. Algo que só o próprio crente pode fazer. Ninguém pode fazer por mim e eu não posso fazer por ninguém. A palavra de Jesus é esta no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu sei que é pregado isto aqui em mensagens evangelísticas. Sim, muito bom, eu também já usei em mensagens de evangelização. Mas agora estou pensando em crentes em Jesus Cristo, em mim, pensando nos irmãos, pensando na nossa vida. Se no contexto nós já vimos que a igreja era do Senhor, era igreja cristã, era igreja de pessoas redimidas, mas que estavam vivendo esta miserabilidade espiritual, então eu entendo que o Senhor Jesus Cristo está querendo que abramos a porta. Não é porta para a salvação. Aqueles que já receberam a Cristo não precisam receber de novo. Se a decisão foi real, foi sincera, esta decisão é única. Mas ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Meus prezados, abrir a porta, ele está falando comigo. Ninguém pode abrir esta porta, nem ele, somente eu. Esta porta do reconhecimento de uma vida que deixa a desejar. Esta porta de arrependimento de pecados. Estão entendendo? Esta porta que traz este reconhecimento humildemente da carência do Senhor Jesus Cristo. Esta porta que eu fui fechando com os meus pecados. Eu fui fechando com a minha insensibilidade. Esta porta não se fecha rapidamente, leva tempo para ser fechada. A gente vai fechando, é o descaso com a Bíblia, né? É o descaso na oração, é o descaso com a igreja, é o desamor pelo irmão, pelo próximo, são as críticas desamorosas, precipitadas, infiéis, palavras que jamais deveriam sair da nossa boca. Tudo isso aí vai fechando, vai fechando, vai fechando, e eu vou me tornando um crente infeliz, sem vestimentas próprias, sem esse desvendar dos meus olhos, cego. Crente que a fé vai se desmoronando, porque quando ele fala que para adquirirmos riquezas, esta riqueza maior é a fé, porque Pedro fala, é a fé, é o que é de mais caro do que o ouro refinado,
depurado. Abrir a porta para a santificação, abrir a porta para o recebimento do perdão, abrir a porta para o crescimento, é dizer: Senhor, não estou bem, eu não posso mais esconder isso. Eu vivo uma época de conforto, eu vivo uma época de facilidades, e facilidades mesmo, os irmãos. Ninguém está andando a pé aqui quilômetros e quilômetros para chegar na igreja. É época de recursos, mas uma época de mornidão. Eu gostaria que pensassem nisto, para que todos nós nos posicionássemos seriamente diante do Senhor para uma nova vida. Vamos fazer isto. Reverendo Edinaldo, periodicamente nós conversamos pelo telefone. E é tão bom quando temos oportunidade de orar pelo telefone. Ele ora comigo e por mim. Eu oro com ele. Não deixe de orar nunca por esse seu irmão, seu amigo. Porque eu quero evitar causar náuseas em Jesus. E isso só com uma vida de santificação. Se o irmão, se a irmã também tiver em seu coração agora este propósito de, durante o ano de 2016, não ficar como um crente nauseante, provocando o espírito, a alma do Senhor Jesus Cristo, então junte-se a mim, vamos unir-nos para termos um ano diferente, um ano que, aos olhos humanos, nestas nossas perspectivas humanas, não está oferecendo muita esperança, mas eu creio que no meio de tanta coisa desagradável, podemos despontar como pessoas diferentes para o Senhor Jesus Cristo. Amém.